Vamos à palavra do Senhor. Eu gosto muito de ouvir, e toda vez que a gente tem a oportunidade, tendo em vista o trabalho que a gente desenvolve ali, sempre que tem uma oportunidade de parar, sentar para ouvir, é maravilhoso. Mas hoje, né, mais uma vez estarei compartilhando e o gosto é o mesmo também. Eu também gosto muito de compartilhar a palavra e uma coisa é verdade. Todos seremos alimentados por essa palavra. Todos seremos nutridos por essa verdade e graças a Deus pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. Abra lá em João, Evangelho segundo escreveu João. Todos me ouvem bem? Amém. Evangelho segundo escreveu João, vamos ler do verso 66, 66, até o 69. Nos diz assim a palavra do Senhor. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos a Ti que mais uma vez, Pai, nos instrua pela Tua palavra, nos conduza pelo Teu Espírito neste momento, Senhor, onde nós nos alimentamos da Tua palavra. Não somente, Senhor, venhamos compreender e internalizar de modo intelectual, racional aquilo que é ensinado, mas também tenhamos a capacidade, pelo Teu Espírito, de praticarmos, de aplicarmos às nossas vidas isso que está sendo exposto diante de nós nessa manhã. Assim te pedimos humildemente e em nome de Jesus mais uma vez. Amém. Meus irmãos, há um desafio muito grande em sermos igreja nos dias de hoje. Há um desafio imenso em sermos discípulos de Jesus nos dias de hoje. E eu costumo dizer frequentemente ali em Bombinhas, nos Imbros principalmente, onde nós já temos uma caminhada de crentes há bastante tempo, que a nossa dificuldade normalmente não é com o quê. O que nós sabemos, nós somos apresentados a ele frequentemente pelo ensino das Escrituras e graças a Deus, pela nossa tradição de fé reformada, o ensino das Escrituras é consistente na nossa tradição. Nós temos homens muito bem treinados, nós temos pessoas dedicadas ao estudo meticuloso das Escrituras e constantemente nós somos expostos a uma teologia saudável, boa, consistente. E isso também se expressa para a realidade comum da igreja, nos discipulados, nos estudos bíblicos. Isso é maravilhoso. No entanto, nós corremos um sério risco de viver essa realidade, como acabei de dizer, apenas na intelectualidade, simplesmente no conhecimento, no entendimento intelectual. E a grande dificuldade, o que a grande maioria das pessoas, na verdade, busca muitas vezes é compreender o como. Como aplicar isso à sua própria vida, como isso de fato fará a diferença no meu dia a dia, no chão da vida, como nós costumamos dizer. E a verdade, meus irmãos, é que não existe outra forma de compreendermos se não dedicarmos tempo no aprendizado, na leitura bíblica, no estudo meticuloso, em ouvir a mensagem, sobretudo, ouvir a voz de Jesus. Ouvir aquilo que o Senhor, nosso Mestre, nos ensina a respeito de si mesmo, a respeito da sua palavra. Esse pequeno trecho que nós acabamos de ler, ele é o ápice ou o desfecho de uma sequência de passagens, uma sequência de acontecimentos e ocorrências que os discípulos de Jesus e a multidão que o acompanhava vivenciam junto do Mestre, ouvindo os discursos e os ensinos que Jesus tem a dar a respeito daquilo que ele veio realizar.
os 3 versículos que nós lemos, eles estão no final do capítulo 6, um capítulo, segundo os comentaristas, como Simon Kishmaker, por exemplo, um dos grandes comentaristas reformados, ele vai nos dizer que ele é fundamental para nós entendermos todo o ensino joanino. Ele é basicamente uma chave para compreendermos os ensinos de João, do Evangelho de João. E eu quero, brevemente, voltar um pouquinho e até o capítulo 5, né, para que nós tenhamos uma ideia desses acontecimentos, dessas ocorrências que vão nortear o ensino de Jesus e, por que não dizer, nos dá compreensão daquilo que está sendo ensinado por Jesus. No capítulo 5, meus irmãos, de João, nós temos... Jesus já havia iniciado o seu ministério, já havia caminhado, avançado no seu ministério já há algum tempo, mas o capítulo 5 ele começa, conforme o relato de João, começa a nos mostrar uma sequência de acontecimentos que são extremamente fundamentais para a nossa compreensão do texto de hoje. Então, no capítulo 5, no início do capítulo 5, Jesus, ele cura um paralítico, ele cura um homem aleijado. E ele faz isso dentro de uma realidade que nós hoje podemos afirmar que era uma realidade pagã. A compreensão que se tinha é que espírito movimentava as águas no tanque, denominado tanque de Betesda, e as pessoas que se encontravam no entorno se projetavam, se precipitavam, atiravam-se para dentro do tanque na esperança de serem curados, na esperança de serem restaurados da sua saúde e retiradas todas as suas debilidades. E aquele homem estava à beira daquele tanque já há muito tempo e não conseguia, não tinha a condição, a possibilidade de avançar, de ser o primeiro a pular nas águas, e não tinha ninguém que lhe ajudasse para fazer isso. Jesus então intervém com cura sobre aquele homem, sem, no entanto, fazer com que ele cumpra aquele ritual, cumpra aquela crendice de atirar-se na água. Jesus simplesmente o cura. E também, depois de tê-lo curado, restaurado a sua integridade física, Jesus diz a ele: tome a tua cama, o teu leito e vá embora. O problema todo é que Jesus faz isso num sábado, e isso alvorota completamente aqueles religiosos que, quando viram o aleijado, ou melhor, ex-aleijado, agora carregando o seu leito, se perturbaram pelo fato de ele estar fazendo uma atividade que não era permitida no sábado. E disseram para ele: quem te autorizou a carregar o seu leito nesse dia, sendo que é sábado? Parece que a preocupação destes homens não estava na saúde, na realidade pessoal daquele homem, que agora estava completamente diferente. Ele então responde a esses homens e diz: o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e vai. Eles encontram Jesus. Eles, num primeiro momento, tentam verificar com o aleijado quem havia o curado, e o que ele responde é que não sabia. Ele simplesmente recebeu a bênção, a cura, pegou o leito e seguiu, mas não sabia apontar quem. Logo mais, a narrativa de João vai nos dizer que Jesus se encontra com ele no templo e se declara aquele quem havia curado o aleijado, e ele então é identificado. Jesus agora é identificado. E ao ser procurado pelos fariseus e instado pelo fato de estar curando no sábado, Jesus começa agora a respondê-los, né? Num intuito de fato, deixá-los intrigados com o seu ensino, o ministério que Jesus está realizando em nome do seu Pai. E nós vemos que, à medida que João vai prosseguindo com o seu relato no capítulo 5, vai se intensificando cada vez mais esse discurso de Jesus, e as coisas vão ficando cada vez mais claras de um certo ponto, mas muito mais indignantes para alguns dos seus ouvintes. Eles estão ouvindo, estão se perturbando, mas também estão percebendo que a mensagem de Jesus
passa, a partir desse momento, a se complicar um pouco mais, passa a se tornar um pouco mais densa. E é essa a intenção de Jesus. Jesus tem realmente essa intenção de que a sua mensagem comece a afetar o coração daquelas pessoas e fazer com que elas o acompanhem, para que entendam de fato o que Jesus está realizando. Jesus, então, na sequência disso, explica a sua missão. Ele explica o que ele veio fazer, a autoridade que ele tem e de onde vem, então, o testemunho daquilo que Jesus está realizando. E ele diz, olha, o meu testemunho vem de João, o meu testemunho vem das obras que eu faço e das Escrituras, mas vocês não creem. E aqui, no finalzinho do capítulo 5, fica claro, meus irmãos, que não é o conhecimento. A questão aqui não é o entendimento por conta de falta de instrução, de subsídios, porque eles têm a lei, eles têm o testemunho de João, eles têm o testemunho de Moisés. O que eles não têm é fé. Eles não conseguem crer. A incredulidade fica evidenciada no final do capítulo 5. Mas Jesus ainda tem mais para ensinar. Jesus ainda tem mais para mostrar para os seus ouvintes e deixar claro a incredulidade no coração destas pessoas. Inicia-se o capítulo 6 e João começa narrando que Jesus atravessa o mar, o lago de Tiberíades, e ele vai então para outra margem. Chegando lá, ele começa a ensinar e uma grande multidão se aglomera, uma grande multidão se ajunta a Jesus. Jesus então vira-se para os discípulos, e diz a eles: nós precisamos providenciar pão para esses homens. Eles vão precisar comer. Mas Jesus tinha uma intenção no dizer isso. Aliás, eu quero chamar a atenção aqui para a realidade que Jesus vivencia ou Jesus acaba experimentando especificamente com seus discípulos. Quando Jesus está para atravessar o mar, nós vamos ver que ele faz isso caminhando sobre as águas. Mateus e Marcos relatam de forma diferente isso. E é Mateus quem vai nos dizer que nessa passagem é quando João pede para ir ter com ele. Irmãos, essas passagens do capítulo 5 e 6 de João estão completamente recheadas de ilustrações do Antigo Testamento, ilustrações da travessia do Mar Vermelho pelo povo de Israel, a concessão de Deus do pão divino, do maná que desceu do céu para alimentar essas pessoas. Ou seja, a cada ato que Jesus realiza agora está demonstrando aqui, pelas Escrituras, aquilo que ele haveria de fazer, que o Pai já havia feito em testemunho dele. Jesus está se apresentando e dizendo: aquilo que os pais de vocês viveram lá no Antigo Testamento, aquilo que os pais de vocês viveram no deserto, eu sou a personificação disso. Ali, aqueles acontecimentos, aquelas ocorrências estavam testemunhando de mim. Mas Jesus, mesmo afirmando isso, ainda era um impeditivo para aquelas pessoas, de fato, compreenderem e crerem no que Jesus estava ensinando. Então, o capítulo 6 vai nos dizer que Jesus está agora voltando-se para os discípulos, e é interessante pensarmos, meus irmãos, que os discípulos, eles têm de Jesus algo mais que a multidão não tem, que os fariseus e ensinadores não têm. Os discípulos, por estarem próximos de Jesus, têm experiências com ele que os demais não têm. Portanto, a resposta dos discípulos de Jesus deve ser diferente. A forma com que eles veem o ministério de Jesus e respondem a ele deve ser diferente. Jesus então vira-se para os discípulos, fala a respeito da necessidade de alimentar aqueles homens. Logo em seguida, ele multiplica os pães e peixes, dá de comer a todas aquelas pessoas, faz com que recolham o que sobrou em cestos. E tudo isso, como eu disse, são ilustrações que nós estamos verificando a respeito da Escritura que testemunham sobre Jesus. Mas no final disso, ele então se ausenta e a multidão que havia sido alimentada por ele, ao perceber que ele não está, verifica a volta e percebe que algum barco está faltando ali e compreendem que Jesus atravessou para outra margem. E imediatamente eles correm atrás de Jesus e percorrem esse espaço para encontrar com Jesus novamente.
E tendo encontrado, eles querem que Jesus lhes responda os seus anseios, que Jesus lhe dê compreensão daquilo que querem fazer. Por quê, meus irmãos? Primeiro porque Jesus se ausentou, mas Jesus se ausenta por uma motivação muito importante. Quando esses homens, maravilhados com aquilo que o Senhor Jesus havia feito e concedido a eles a respeito, com a multiplicação dos pães, eles ficaram tão maravilhados com este sinal, tão maravilhados com aquilo que receberam, que eles intencionavam aclamar ou proclamar Jesus como rei. Este tem que ser o nosso rei. É o homem que do pouco ele multiplica para alimentar uma multidão. Este, com certeza, vai conceder aquilo que nós esperamos e queremos. Portanto, esse precisa ser o nosso rei, esse precisa ser aquele que governa sobre nós. Olha que mensagem importante nós estamos verificando aqui, que num primeiro momento Jesus recusa. Se a intenção de Jesus, ou melhor, a missão de Jesus era ser proclamado rei, será que aqui já não estava sendo demonstrado justamente isso? O que Jesus está dizendo, o que o ensino de João está nos demonstrando, é que declarar Jesus rei só pode ocorrer pela motivação correta, pela motivação do Espírito. E o que fica evidente na sequência desses acontecimentos é que esses homens não tinham a motivação pelo Espírito. Eles estavam movidos pelos seus interesses, pelos seus apetites, pelos seus anseios, e não motivados pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus denuncia isso, dizendo a eles, eu sei por que vocês estão atrás de mim. É porque vocês querem o pão, mas vocês não devem correr atrás de mim, ou vir simplesmente pelo pão que perece. O que vocês precisam entender e despertar é que vocês precisam se alimentar do pão vivo, do pão que gera vida. E aí eles perguntam para Jesus algo interessante. Jesus, o que nós faremos então para herdar a vida eterna? E Jesus então responde a eles de uma maneira incrível. Versículo 26, em verdade vos digo, vós me procurais porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. E verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pelo que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Dirigiam-se, pois, a ele, perguntando, o que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A resposta de Jesus para esses ouvintes, para esses discípulos, e talvez para muitos discípulos nos dias de hoje, é uma resposta simples, que creiais. Apenas creiam. Há pessoas que não veem sentido no ensino de Jesus porque depende unicamente de crer. Como pode algo tão complexo, ao mesmo tempo, ser algo resumido em algo tão simples? Crer. Como pode? Mas esse é o grande problema para todos nós nos dias de hoje, assim como foi também para aqueles discípulos e os ouvintes nos dias de Jesus. E aí Jesus, então, inicia um dos seus discursos mais difíceis e mais duros, o que vai nos levar justamente ao texto que nós lemos como base para essa reflexão nessa manhã. O fato de que muitos dos discípulos que os seguiam deixaram de seguir. Jesus então volta-se para os seus discípulos, aquele círculo mais íntimo de homens que ele havia separado e chamado para andar com ele. Estes homens que já haviam tido de Jesus e com Jesus experiências que outros não tiveram. Já haviam visto Jesus atuar de modo maravilhoso. Estes homens, eles respondem como nós lemos Pedro respondendo, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? A verdade expressa por Pedro aqui, meus irmãos, é uma apenas. Como uma vez tendo conhecido Jesus e tendo sido apresentado ao que ele o que ele tem planejado para nós, como nós podemos recuar e ir a outro? Aliás, que outro?
É o que Pedro nos diz: para quem iremos? Para quem iremos senão a ti, Senhor? Somente a Jesus é reconhecido como alguém que possa de fato ensinar alguma coisa. Mais um ensino poderoso de reflexão profunda que devemos fazer, tendo em vista que muitas vezes nós simplesmente tiramos os nossos olhos de Jesus e deixamos de olhá-lo e de vê-lo, de compreendê-lo e de crer nele como o único que pode nos ensinar. É verdade, meus irmãos, que essa mensagem então incomoda. Essa mensagem desconforta e faz com que os ouvintes de Jesus agora deixem de segui-lo. Por mais que os benefícios sejam evidentes, por mais que os milagres e os sinais o acompanhem, essa mensagem é dura demais. Essa mensagem é extremamente complicada. Associar-me a uma pessoa que tem essas ideias, uma pessoa que tem esse tipo de ensino, talvez não seja muito interessante. Eles fazem justamente aquilo que os incrédulos fazem, estabelecem o seu próprio padrão de conduta e seguem os seus caminhos. Meus irmãos, o ensino de Jesus que desconforta esses homens é este: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que veio do céu. E, mais uma vez, utilizando da ilustração daquilo que os pais desses ouvintes no deserto experimentaram, Jesus se apresenta como o maná. Assim como o maná foi entregue aos seus pais, Jesus agora é entregue como pão vivo. E aqui, meus irmãos, é que entra a parte da nossa reflexão para contemporaneizarmos esse ensino. Jesus se apresenta como o pão da vida em João 35, destacando que ele é a única fonte de nutrição espiritual. Assim como o alimento físico é essencial para a vida, nossa alma só pode ser sustentada por Cristo. A metáfora de comer sua carne e beber o seu sangue aponta para um relacionamento profundo e transformador. O conhecimento científico desses homens naquela época ainda era muito limitado, perto do que a gente tem de conhecimento hoje. Mas uma coisa todos nós sabemos, independente da época: uma vez que nos valemos de um alimento, ingerimos um alimento, esse alimento ele se mistura conosco. Ele sintetiza no nosso organismo, ele vai, o nosso organismo vai processá-lo e tudo aquilo que é necessário para a nutrição, desenvolvimento, crescimento, vai ser distribuído em nosso corpo. Ou seja, o alimento se mistura conosco e nós passamos a ter parte desse alimento na nossa constituição. Quando Jesus usa essa metáfora para comer do seu sangue e beber do seu sangue, o que Jesus está dizendo é justamente isso. Vocês precisam internalizar para que isso faça parte de vocês. Por isso, meus irmãos, é que nós não devemos apenas compreender essas questões e esse ensino de Jesus, nós não devemos viver Jesus apenas na concepção intelectualizada da fé, na concepção racional daquilo que está sendo ensinado. Qualquer um de nós aqui certamente consegue explicar com uma certa clareza as doutrinas bíblicas. Consegue, inclusive, repetir citações, textos bíblicos e apontar, até mesmo identificando ensinos que são à parte das Escrituras ou até mesmo heréticos. Mas, como eu disse, o difícil é, diante da realidade da vida, manifestarmos Cristo em cada um dos nossos poros, em cada um dos nossos, em cada uma das nossas compreensões, exalarmos Cristo. E é isso que Jesus está sugerindo para aqueles que de fato querem seguir a Ele como discípulos: comê-lo, comer a sua carne, beber do seu sangue, porque Ele de fato é o alimento espiritual, é o alimento que nos sustenta, que nos nutre. Jesus também usa umas expressões muito interessantes.
Há no versículo 52 e 54 uma diferença naquilo que Jesus pronuncia no grego, no original. No versículo 52, Jesus fala comer utilizando o verbo fago. É um verbo que expressa comer, ingerir um alimento. E isso, no entendimento simples da palavra, comer. É como você come um pão, é como você come uma fruta, simplesmente ingeriu esse alimento. Já no verso de número 54, Jesus não usa fago como o verbo para expressar comer, mas ele usa o verbo trogo. E a diferença entre um e outro é que trogo está muito mais relacionado a comer, a ingerir, na percepção de um animal, de uma rasgando a comida, não fazendo, não olhando para a comida e aquilo que está sendo ingerido com um certo cuidado ou com uma certa distinção. Não, é devorá-lo. Você não olha, por exemplo, nesses vídeos que nós temos, nesses filmes que nós temos dos animais selvagens devorando a carne de outros animais, eles tirando, por exemplo, aquilo de grama que ficou junto na hora da caçada, da poeira, ou separando uma coisa da outra, ou tirando pedacinhos, talvez de pedregulhos e de terra que entraram junto, ou até mesmo um leão que diante de uma carcaça de zebra, ele fica com nojo, ou fica com algum tipo de receio de se aproximar e vai pegando pela beiradinha e tirando um pedacinho e experimentando. Não, a expressão que Jesus está usando aqui é se alimentar sem olhar com reservas, entendendo que aquele alimento é o necessário para se manter vivo, para se manter em pé, para se manter em caminhada. Eu preciso disso, eu preciso me alimentar. Então essa distinção que Jesus faz aqui começa a incomodar ainda mais os discípulos. Aí começa a desconfortá-los ainda mais. E eles chegam a ponto de se escandalizar. Eles se escandalizam com isso. Mas Jesus deixa claro, o ensino dele a Nicodemos é um ensino que faz nos compreender que Jesus está de fato falando de questões espirituais aqui. Obviamente que Jesus não está ofertando a sua carne, mas o que Jesus está apresentando algo para esses discípulos que eles ainda vão conhecer, que eles ainda vão entender. Talvez por isso a compreensão deles e a incredulidade seja evidente, porque precisam desse elemento. Homens que estavam acostumados com a potência do braço, com a postura, com a apresentação da pessoa e viram em Jesus esse que poderia reinar sobre eles pelo fato de que Jesus realizava sinais e lhes concedia pão. Jesus estava dizendo agora que essa carne seria entregue, que isso precisava ser devorado, precisava ser comido, e se não fosse assim entendido, eles então não teriam parte com ele. O que faz com que esses homens fiquem completamente no vácuo do entendimento. E agora? É espiritual? O que ele está apresentando é algo literal? Como compreendemos isso? A incompreensão é evidente. Jesus está lidando aqui com esses três tipos de pessoas, três públicos. A multidão, de modo geral, que o seguia por um motivo, os fariseus e ensinadores da época que o seguiam por outro motivo, no intuito de contestá-lo, porque, afinal de contas, eles conheciam a lei, eles conheciam os ensinos do Pai. No entanto, não faziam conexão com a vida. O que viviam era uma expressão sem vida daquilo que foi entregue para demonstrar a condenação com que eles se encontravam. E os discípulos de Jesus. É o terceiro tipo de público que está aqui, que tem contato com Jesus de uma maneira que os outros não têm, que estão vivenciando experiências com o Mestre que os outros não têm, que leva estes homens a ter um pouco mais de cautela quando percebem que outros discípulos estão se afastando. E eles dizem, não, ainda que eu não entenda completamente o escopo desse ensino, ainda que eu não consiga entender, eu ficarei crendo que vou compreender.
E ainda que não compreenda que aqui está o que precisa ser vivido. É isso que nós precisamos nos alimentar. Assim como os sacrifícios do Antigo Testamento serviam para a expiação e nutrição dos sacerdotes, Jesus se torna a nossa propiciação e sustento. Lá no Antigo Testamento, os sacrifícios eram levados e os sacrifícios eram cruentos. Animais eram imolados, seu sangue era vertido, eram rasgados, dilacerados, mas esse mesmo animal que era oferecido em sacrifício, que os seus intestinos e a sua pele eram queimadas, esse animal também era alimento para os sacerdotes. Povo esse, ou melhor, tribo essa, que não tinha não tinha terras. O Senhor legou a eles o trabalho no templo, o trabalho religioso, sacerdotal, e deixou que eles fossem sustentados pelos demais. E essa carne que era levada para o sacrifício também era alimento para estes sacerdotes. Mas há uma rejeição da mensagem. Os discípulos que abandonaram Jesus estavam presos a uma visão terrena e limitada do Messias. Seu compromisso era condicional às suas expectativas pessoais. E quando confrontados com um ensino difícil, recuaram. A verdadeira fé não busca apenas bênçãos, nem reconhece Cristo como o próprio, mas reconhece Cristo como o próprio sustento da vida. Meus irmãos, buscar a Cristo por aquilo que Ele pode nos dar, pelas satisfações que nós temos nele, pelas compensações que nós recebemos, não é difícil. O difícil é nos comprometermos radicalmente com Ele. E para nos comprometermos radicalmente com Cristo, nós precisamos nos alimentar sem reservas nenhuma da sua carne, sem reservas nenhuma da sua palavra. E nós, muitas vezes, somos seletistas naquilo que nós queremos expressar, da forma que nós queremos expressar a nossa fé. Nós temos que ser honestos e acompanharmos esse pensamento e dizermos, Senhor, muitas vezes eu tenho escolhido o grau em que o Senhor age na minha vida. Eu tenho distinguido o quanto o Senhor pode trabalhar e agir no meu coração. Eu tenho escolhido, Senhor, o quanto eu posso lhe dar e quanto eu posso lhe entregar. Eu não estou me alimentando de fato, ou completamente e unicamente do Senhor. Nós temos que ser sinceros se nós de fato queremos vencer os desafios que nós vivemos como igreja na pós-modernidade. O que é a pós-modernidade, senão a total radicalização do egocentrismo, do egoísmo do ser humano, o que atenta completamente contra a realidade que Deus pôs através de Jesus de nos unir num corpo, em unidade de fé como igreja de Cristo, aonde prevalece não aquilo que eu desejo, aquilo que eu quero, mas o bem comum, a realidade do corpo, aonde um edifica o outro e todos são edificados. Nós precisamos ser honestos se de fato queremos vencer esses desafios e ser uma igreja que de fato continua testificando, testemunhando da ação que Cristo tem de fato realizado quando professamos a nossa fé nele. E para isso nós precisamos de uma boa dose de fé, de crer em Cristo e obedecê-lo de modo radical. Quando nós falamos isso, às vezes é tão difícil. Falar da fé de modo radical é extremamente difícil. O que querem mais de mim? O que esperam mais de mim? E muitas vezes nós cedemos às máximas e proposições da nossa cultura. Já fui tempo demais, já estive tempo demais, afinal eu já faço coisas o bastante. O que na verdade ao que você está se referindo é a expressão religiosa, muitas vezes, do serviço, que não está nem um pouco recebendo o todo do teu coração, que deveria estar ali, depositado sobre esse tesouro que é viver para Cristo e por Cristo. O discipulado envolve rendição total, mesmo diante de ensinos que desafiam nossa compreensão. Quando eu falo sobre uma
uma intelectualidade, ou melhor, uma espiritualidade intelectualizada, é que nós conseguimos, diante das diversas dificuldades que nós encontramos, percalços da vida, nós conseguimos encontrar textos bíblicos que casam com aquilo que nós estamos vivendo, conceitos que nós conseguimos apresentar de modo maravilhoso. O que não conseguimos muitas vezes é viver por esses conceitos. Explicar é algo completamente difícil. E casualmente, ou curiosamente, discipulando e evangelizando ali em Bombinhas, praticamente todos os dias eu encontro pessoas que de alguma maneira tiveram algum contato com o Evangelho, tiveram algum contato com Jesus. E muitas vezes me surpreende o tanto de textos bíblicos e de concepções bíblicas que essas pessoas conseguem repetir e reproduzir. E aí você fica olhando para a realidade do que aquelas pessoas estão vivendo e você diz o seguinte: meu Deus, com esse tanto de conhecimento e de compreensão, chega a ser constrangedor, porque a cada situação que a gente fala no intuito de conversar um pouco a respeito do mestre, as pessoas já têm lá um versículo para apresentar, ou uma máxima bíblica para apresentar, mas aí você olha para a realidade da vida e diz: meu Deus, que fé esquizofrênica é essa, que compreensão insana, que não se traduz numa condução de vida que glorifique a Deus. Eu sempre falo também, lá nos Himbros, uma coisa é nós fazermos esse contraste entre ímpios e cristãos, entre os ímpios e os discípulos. O duro do pastoreio é quando nós verificamos essas concepções ímpias entre os discípulos. E é o que Jesus denuncia quando ele pergunta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem se retirar? O que Jesus está dizendo também nas entrelinhas é que não adianta segui-lo com reservas, com a fé que está cheia de senões, ou segue-se a Cristo radicalmente, ou é melhor ir embora. Amém? O chamado à intimidade radical com Cristo, o perigo da espiritualidade intelectualizada. Muitos crentes de hoje se identificam com aqueles que abandonaram Jesus. Buscam Cristo apenas por benefícios temporais, cura, provisão, conforto emocional. Confessam sua fé, mas sem transformação real. Se escandalizam ou retrocedem diante de exigências do Evangelho. Meus irmãos, e as exigências, tá difícil sair essa palavra. Essas exigências do Evangelho, elas hoje podem ser mencionadas como polêmicas. Mais especificamente, polêmicas de internet. E muitas pessoas acabam recorrendo a ela para entenderem um pouco da caminhada que estão empreendendo com Jesus, se aconselhando não com Jesus, se aconselhando com todo tipo de ensinador, com todo tipo de coach, de guru, de grandes mestres autoproclamados, mas que de fato em nada tem com Jesus. Estão lá procurando como viver uma vida de discípulos e como serem de fato discípulos que glorificam a Deus, mas sem qualquer tipo de compreensão a respeito disso. E aí vivem de polêmicas. Você viu o que disse o fulano de tal a respeito dele? Qual é o teu posicionamento? Afinal de contas, nós ouvimos o pregador tal dizendo isso sobre o carnaval, falando isso sobre tatuagem. E aí, é de fato lícito que os crentes bebam? Meus irmãos, as polêmicas de hoje estão completamente recheadas de exigências do Evangelho que são, infelizmente, tratadas como meras polêmicas. Que uma vez sanadas intelectualmente, tem muita gente que infelizmente está vivendo assim. Tem muita gente dentro da igreja, vivendo a comunhão dos santos e resolveu determinados problemas na sua mente. Não é uma espiritualidade intelectualizada? Afinal de contas, eu tenho resposta bíblica para essa prática. E pode ser que não seja, de fato, a prática em si pecaminosa, mas a forma com que você está lidando com ela é completamente pecaminosa e você deveria, de fato, confessar diante do Senhor. Porque talvez aquilo que não se torna um pecado para você, para seu irmão, se torna para você. Radicalizar no discipulado e na vivência com Cristo é simplesmente observar essas coisas
de modo profundo e não apenas assimilar racionalizações a respeito da nossa fé e do ensino de Jesus. Evidências de um compromisso radical, os discípulos que permaneceram revelaram atitudes essenciais para um relacionamento profundo com Deus. A primeira delas é a dependência absoluta que eles mencionaram, que eles confessaram ao Senhor. Para quem iremos nós, Senhor? Para quem você está indo? Se você não depende somente de Jesus, para quem você está indo? Talvez uma das dificuldades hoje é de nós olharmos para as Escrituras, olharmos para o Evangelho e vermos Cristo ali. Nós não vemos Jesus ali, nós vemos ensinos, nós vemos letras, nós vemos conceitos e não vemos Jesus. Jesus é a palavra viva de Deus, o Evangelho personificado, a mensagem de Boa Nova, ele é o Evangelho. Segundo ponto é a obediência mesmo sem plena compreensão. Continuaram seguindo a Cristo, pois reconheceram que apenas Ele tem vida e verdade. Obediência mesmo sem plena compreensão. Relação viva e inconstante. A metáfora da ceia aponta para uma participação contínua da vida de Cristo, como nós regularmente fazemos lá, mencionado em 1 Coríntios 11. Nós relembramos, nós celebramos novamente aquilo que, como igreja, como corpo, aquilo que nós devemos estar vivendo todos os dias. A grande pergunta para reflexão nesse bloco é: minha fé se baseia em Cristo como centro absoluto da minha vida ou apenas em expectativas pessoais? Reveja. Terceiro ponto: como responder ao chamado de Cristo? Jesus fala que examinar as Escrituras é essencial. Tenho fome real por Cristo ou apenas desejo o que Ele pode me dar? Minha vida reflete transformação geral ou apenas conhecimento teológico? Desenvolver um relacionamento profundo com Cristo. Priorizar comunhão diária com Deus através da oração e da palavra. Uma das coisas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida, eu repito isso constantemente, aconselhando jovens, e um dos jovens que veio nos procurar disse assim: vocês mais velhos sempre nos dizem a mesma coisa quando nós perguntamos a respeito de como conhecer mais a Deus e de como experimentar uma vida com Cristo. Vocês sempre respondem a mesma coisa: tem que orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. E tu, o que me diz? Vai orar e ler a Bíblia. Não tem outro ensino, não tem outra forma. É desenvolver um conhecimento, um relacionamento íntimo com Deus diário, disciplinado. Seja discípulo de Jesus com consistência, com radicalidade. Não deixe passar um dia sem ter contato com as Escrituras, sem se alimentar do pão da vida. Você não fica um dia inteiro sem se alimentar, a menos que se dedique a fazer um jejum, e muitas vezes pode ocorrer de esquecer, e depois da primeira mordida no sanduíche, lá depois do meio-dia, meu Deus, e o jejum? Você não consegue ficar. Já é um hábito, já é, além da necessidade de nutrição, já é um hábito você sentar à mesa, você se alimentar. Portanto, priorize a comunhão diária com Deus através da oração e da palavra. Submeta todas as áreas da sua vida ao senhorio de Cristo, todas as áreas da sua vida. Que áreas da sua vida precisam ser verificadas se estão de fato sob o senhorio de Jesus? Teu bolso? A tua mente? Porque às vezes existem pensamentos que não estão cativos em Cristo. Existem questões na sua vida que ainda estão respondendo de maneira completamente contrárias ao Evangelho, simplesmente porque esses pensamentos não foram levados a Cristo. Há pessoas que pensam o seguinte: hoje fala-se muito em diversidade. E essa ideia de diversidade, aliás, boa parte, se não 100%, daquilo que se ensina para fora hoje, ela está impregnada da cultura. Mas quando nós olhamos a Bíblia, nós vemos que o povo de Deus, ele pensa de modo concorde, alinhado. E a recomendação da Escritura é que nós nos submetamos a Cristo e os nossos pensamentos a Ele, para que
pensemos todos na mesma direção, pensemos igualmente, mas o ímpeto do ser humano, por conta da natureza caída, é se sentir exclusivo, se sentir diferente. Eu preciso ter ideias minhas. O que há de errado em crer somente no Senhor e ter os seus pensamentos norteados pelo Senhor? Já estou encaminhando para o final, meus irmãos. Rejeitar a mornidão espiritual e buscar crescimento constante. Muitos estão experimentando justamente isso e estão correndo um sério risco de serem vomitados pelo Senhor. Uma mornidão espiritual, uma apatia na vida espiritual. Já não conseguem mais experimentar. Se sentem crentes quando estão próximos de outros crentes. Aí parece que é aquele carregador novo dos iPhones, aí, de alguns Android, que a gente coloca por indução, né? Aí tá próximo a ele, se sente crente. Mas ele perdeu algum referencial da volta dele, ele já não consegue ser tão crente assim. Lá na família, no emprego, no trabalho, na faculdade, ele responde como um ímpio. Está experimentando uma mornidão espiritual. Em nome de Jesus, reveja essas posições. Me encaminhando para o final. Testemunhar e viver em santidade. Obediência é incondicional mesmo quando não compreendemos totalmente os caminhos de Deus. Meus irmãos, muitas vezes não é fácil e claro nós compreendermos o que o Senhor está fazendo. Eu posso testemunhar de mim mesmo, pela minha família também, que muitas vezes isolados ali, trabalhando duro, ensinando pessoas. Tem semanas que eu chamo o pastor Felipe e digo, ora por mim. Os problemas que surgem pessoas, e é maravilhoso quando as pessoas vêm. Mas aí você vê o bichinho sujo, cheio de farpa, cheio de espinho que precisa ser tirado. E aí você começa um trabalho e é impossível, aquele que já fez jardinagem aqui sabe, é impossível fazer jardinagem sem se sujar com a terra. É impossível tirar os espinhos sem se espetar com eles. E muitas vezes, meus irmãos, nós não entendemos o que o Senhor está fazendo, como Ele está conduzindo. E nós queremos responder da nossa maneira. Mas um discípulo de Jesus, que vive radicalmente alimentado por essa verdade do que Jesus está nutrido e capacitado para continuar obedecendo, ainda que não compreenda o que o Senhor está fazendo. Leva tempo. Não pense, não, que o conselho da igreja tem todas as respostas o tempo todo. Não pensa que o pastor, o evangelista, os oficiais, eles sabem firmemente. Queríamos que fosse assim, seria maravilhoso, mas não é. Caminhamos por fé e não por vista. Caminhamos por aquilo que o Senhor tem nos apresentado pela sua palavra, pelo testemunho do Pai. O que é maravilhoso no ensino de Jesus. Porque Jesus diz, olha, o testemunho dos homens, esse eu não aceito. O que dizem a meu respeito, o que os homens falam de mim, este eu não aceito. Eu aceito o testemunho que vem do Pai. Essa fala de Jesus, no capítulo 5, nos mostra que Jesus continua se alimentando daquilo que foi declarado pelo Pai, que inclusive ele responde a Satanás na tentação do deserto. Ele ouve no dia do seu batismo por João Batista, ele ouve a seguinte declaração, este é o meu filho amado em quem me comprazo. E quando instado por Satanás para que o alimento, depois de alguns dias privado da alimentação, Jesus responde a ele, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero que você, nessa manhã, em nome de Jesus, compreenda isso. Caminhe por fé, obedeça mesmo não compreendendo o que o Senhor está fazendo naquele momento da sua vida, na sua família, nos seus caminhos. Uma fé que não se molda à cultura, mas que impacta o mundo ao redor por estar centrada na cruz e no sacrifício cruento e repugnante do Salvador. O que mais querem hoje é tornar a mensagem do Evangelho palatável. O Evangelho tem que ser algo gostoso de ser ouvido e acolhido pelas pessoas. Enganam-se grandes movimentos, inclusive se auto-intitulando de igreja, quando não são, pelo fato de que estão suplantando, tirando verdades essenciais do Evangelho. E qual é a verdade essencial do Evangelho?
É o sacrifício cruento de Cristo Jesus na cruz do Calvário. É o escândalo de olharmos para esse Cristo crucificado e entendermos que nós temos parte disso e nos alimentamos dele, deste Cristo. Deste Cristo que deve fazer a diferença plena nas nossas vidas. Sabe por que nós pecamos hoje, muitas vezes, facinho? Porque nós não olhamos para o lado como aquele ladrão e vemos Cristo ali dilacerado pelos nossos pecados. Na hora e no momento em que cometemos pecados, nós não fazemos o exercício de olhar para o lado e vermos Jesus na cruz, no nosso lugar. Alguns dias atrás, aconselhando um jovem, e ele veio compartilhar algo muito íntimo do seu dia a dia. Ele falou, e naquele momento que eu estava prestes a fazer isso, eu me lembrei daquilo que você disse, Jéssica. E o Espírito Santo, naquele momento, me fez ter a consciência de Cristo na cruz por mim. Eu tive vergonha naquele momento. Só deixaremos de pecar e viver uma vida plena como discípulos de Jesus, quando olharmos Jesus crucificado na cruz e lembrarmos que isso foi feito por mim e por você. Nós não temos, como igreja, o compromisso de fazer com que a mensagem seja legalzinha, seja bonitinha de ser ouvida, seja gostosinha de ser ouvida. O que nós precisamos é, com sabedoria, com perspicácia pelo Espírito Santo de Deus, com ousadia no Espírito Santo de Deus, falarmos o Evangelho de Cristo, pregarmos o Evangelho de Cristo e vivermos o Evangelho de Cristo, para que a nossa mensagem, a nossa pregação, seja acompanhada desse testemunho para a glória de Deus. E para concluirmos, Jesus nos convida a um compromisso que vai além do superficial. Como Pedro, devemos reconhecer que não há outro caminho além de Cristo. Discipulado verdadeiro exige rendição total, disposição para servir mesmo sem entender tudo, em um desejo genuíno por uma vida moldada por Ele. Eu quero apelar a você nessa manhã. Você está pronto para um compromisso radical com Cristo? Jéssica, eu tenho tantos anos já de fé. Eu fiz a minha profissão de fé há tantos anos, já me batizei há tantos anos. Aí você vem agora, nesse momento. É óbvio que eu já fiz isso. O que é a vida do cristão, senão um constante render-se a Cristo, constante prostrar-se diante dele e proclamar o Rei sobre as nossas vidas, não pelos nossos interesses individuais, não pelas nossas necessidades e anseios, mas porque ele de fato é o único que pode nutrir as nossas vidas e o único que pode nos conceder a vida eterna. Está disposto a segui-lo mesmo quando o caminho for difícil? Hoje é o momento de renovar sua entrega e decidir viver uma fé autêntica e profunda, todos os dias. O que Jesus fez com os discípulos foi o que nós estamos fazendo nesse exercício aqui nesse momento. É questionarmos. Será que não é interessante nós irmos adiante e deixarmos de seguir a Jesus? Ou fazermos como os discípulos de dizer, não, Senhor. O que Jesus esperava dos seus discípulos foi justamente as respostas que eles deram. Senhor, nós temos crido que Tu és o Filho de Deus. E para quem iremos nós? Nós vamos ficar, Senhor. E nós vamos continuar. E vamos continuar nos Teus termos e não nos nossos termos. Amém? Eu peço, por gentileza, meus irmãos. Feche os teus olhos, por favor. Pai, em nome de Jesus. Nessa manhã estamos juntos aqui, Senhor, para celebrarmos o Teu santo nome, cultuarmos, e já fizemos isso através da palavra que lemos, dos louvores que entoamos, das orações que dirigimos ao Senhor, tanto de agradecimento como de adoração, mas também as nossas petições que colocamos diante do Senhor. Já fomos agraciados, Senhor, pela lembrança de que os nossos pecados foram perdoados na cruz de Jesus. E neste momento, Senhor, depois da mensagem, que somos instados, Pai, a avaliarmos a nossa caminhada e o nosso discipulado em Ti, nós Te pedimos, Pai, dá-nos graça, Senhor. Dá-nos graça, Senhor, para vencermos as nossas fraquezas e limitações, para olharmos para Ti, Senhor, e entendermos
que não há outro que possa suprir as nossas necessidades físicas, as nossas necessidades espirituais, mas também nutrir a nossa vida para a vida eterna, nutrir o nosso espírito para alcançarmos, Pai, a vida eterna. Em nome de Jesus, que os nossos corações estejam vibrando, harmonizados com esta mensagem, Senhor, e que não nos permitamos de modo nenhum desviarmos o nosso caminho, Senhor, e os nossos olhares deste tão grande símbolo que nos foi colocado diante de nós, que é a tua cruz. E assim professemos cotidianamente, não só com as nossas vozes, mas com as nossas vidas, entregues como sacrifícios vivos, como diz o apóstolo Paulo, para sermos teus discípulos e testemunhas daquilo que o Senhor está realizando e daquilo que nós já conquistamos no Senhor para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.